agora vai falar de um homem que ele vai ser importante no ministério de Paulo, vai ser importante nas igrejas da Grécia, um homem de Alexandria, chamado Apolo. Tá bom? Então, Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Bom, ele já era cristão, ele já seguia Jesus. Tá bom? O apóstolo Paulo está ainda na região da Galácia, lá da Frígia. E aí, a igreja que, apesar de... A Bíblia não diz claramente que foi ele que fundou essa igreja de Éfeso, mas tudo indica que foi ele, né, nessa segunda viagem missionária. O versículo 25. Este era instruído no caminho do Senhor, ou seja, ele já seguia Jesus. E fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então veja, o batismo de João anunciava a vinda do Messias? Sim, anunciava. E João, ele chegou a falar para alguns dos seus discípulos, para que eles seguissem Jesus. Então talvez Apolo estivesse entre aqueles que recebeu o batismo de João e ouviu essa mensagem. Porque a Bíblia diz que João falou, pelo menos para alguns discípulos, ele falou claramente que Jesus era o Messias. Então ele começou a crer, o Messias chegou. Certamente ele ouviu falar, né, que o Messias foi morto. Mas ele tinha apenas o batismo de João. Ele ainda não tinha o batismo cristão. Ok? Ele ainda não tinha o batismo cristão. Versículo 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então, uma sinagoga que, de uma certa maneira, recebeu o apóstolo Paulo de uma maneira estranha, apesar que ali é dito que alguns disseram para o apóstolo Paulo continuar na cidade, não? Mas a sinagoga em geral não estava acreditando na mensagem do apóstolo Paulo. Agora chega um outro judeu, vindo de Alexandria. Em Alexandria estava um dos maiores hereges do judaísmo nesse período, que era um homem chamado Fílon. Fílon de Alexandria, tem alguns livros dele traduzidos para o português, uns 3 livros dele traduzidos para o português, você pode comprar. Fílon, dizia que o Messias não viria, que não existia um homem, um Messias, que o que existiria seria uma era, um período, né, em que Deus estaria governando sobre Israel. Então, não havia um homem, eles não deveriam esperar um Messias. Bom que Apolo ele não foi contaminado por essa mensagem, porque o texto está dizendo que ele crê que Jesus é o Messias, né? Então ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. É interessante que ele falava diligentemente, diz o versículo anterior. Falava diligentemente. Mas o conhecimento dele, na verdade, ainda era superficial. Certamente era aquela pessoa que tinha um grande conhecimento das escrituras, da letra, mas não conhecia bem a mensagem como ela deveria ser aplicada ao Novo Testamento. Porque diz que Priscila e Áquila lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, eu vou lhe explicar algumas coisas que você ainda não está entendendo bem. Ok? Bom, lembre-se que Priscila e Áquila tinham chegado a Éfeso durante ainda a segunda viagem missionária de Paulo. E agora estão lá fazendo esse papel importante e instruindo esse judeu, né? Atos 18, 27.
Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Não? Ok? Então, aqui já dá um salto para o apóstolo Paulo, né? E dizendo, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ok? E no capítulo 19, o apóstolo Paulo vai chegar agora a Éfeso.